Quando eu conheci o beta-glucano há algum tempo, na realidade, a minha experiência com ele inicial foi só com os pacientes oncológicos. O que é que eu via? Como o paciente oncológico, dependendo da fase que ele está, a gente não tem muita liberdade de suplementar, então eu recebi um paciente oncológico com os leucócitos lá embaixo, com já um indicativo do oncologista, eu não sei se a gente vai ter como pensar em continuar uma químio, olha o hemograma como está ruim, e aí ele estava em pleno tratamento e a gente sabe que existem as interações em alguns suplementos que a gente não pode usar. Mas com o beta-glucana eu tinha essa segurança. O beta-glucana ele é um polissacarídeo, né? Para quem está nos ouvindo e não conhece, e ele tem, na realidade, ele é um polissacarídeo da parede dessa levedura, que quando eu falo muito desse beta-glucano, eu acho que é interessante que eu diga aqui, Samuel, eu acho que nutrição, uma das coisas muito interessantes quando se pensa em suplemento é densidade. É você ir atrás de um suplemento que tem uma concentração, que naquele volume pequeno eu tenho uma densidade maior. Então, quando eu fui ler sobre justamente esse tipo de beta-glucano, cuja levedura era a Saccharomyces, eu fui ver que nessa condição eu tinha uma concentração maior de beta-glucano. Então, eu não precisava de grande volume, porque eu tinha uma densidade boa. E aí, foi isso já que me deixou tranquila que eu precisava dessa densidade. Então, eu comecei a usar o beta-glucano em pacientes oncológicos, cujos leucócitos estavam muito baixos, as plaquetas estavam muito baixas, e eu precisava dar um up para que ele estava em pleno tratamento e eu não podia investir em coisas muito diferentes. E eu comecei a perceber que num tempo muito curto eu tinha resultados muito bons. Porque normalmente os pacientes que estão em tratamento, o cartão, né, para que ele se habilite, se ele pode ou não entrar nesse ciclo, é um hemograma simples. Então, no próprio hemograma simples, em 30 dias, eu tinha saltos interessantes. Eu comecei a ver que isso, de fato, que eu não podia abrir mão desse beta-glucano. Eu tinha que continuar usando, porque era o único suplemento que muitas vezes eu podia usar ali. E como pré-biótico, na realidade, ele não iria mexer com translocação bacteriana. Na realidade, existe muito conflito aí nas informações em relação a os probióticos em si, né? Mas aí, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, existe um certo receio de usar probiótico em paciente que está em ação, em atividade em química. Então, por isso mesmo que ele, enquanto pré-biótico, me ajudava muito para dar uma aumentada nessa imunidade. Então, o que é que eu comecei a perceber, né? Que eu tinha lá no hemograma, na série branca, quando esse paciente estava de fato imunodeprimido, eu tinha baixo, né? Alterado na realidade, eu tinha alterado o eosinófilo, quer dizer, indicando já um processo inflamatório, uma alteração de plaqueta, uma alteração de leucócitos. Lá em cima, muitas vezes, hemograma estava baixo, eu precisava arrumar, mas aí eu não tinha chance de usar alguma outra coisa. Muitas vezes eu tinha interesse até, vamos suplementar ferro. Ferro em oncológico não dá, ferro em paciente que está fazendo quimioterapia também não dá. Então, e aí eu comecei a observar que só a beta-glucana, sozinha, ela já me dava alguns sinais de que esse hemograma estava sendo desenhado de forma diferente, certo? E como ele é um probiótico, naturalmente ele estava fazendo alguma coisa boa para mim lá no meu digestório. Então, modular digestório já era uma coisa que eu estava devagar modulando. Apesar de, nesse primeiro momento, nessa minha experiência inicial, não era esse meu interesse. Era muito só com os leucócitos. Mas tudo isso começou a se desenhar. E eu comecei a ver, eu pensei nos leucócitos, mas eu estou vendo aqui que os eosinófilos já estão diminuindo, é sinal de que alguma coisa está sendo feita na mucosa de digestório, as plaquetas estão melhorando, um pouco da série branca também está melhorando, então eu vou ler um pouco mais. Quem sabe eu posso usar a beta-glucana com outras pessoas que não são pacientes oncológicos. Foi aí que a coisa começou a se abrir, e aí a gente que está começando vai o quê? Vamos estudar, né? Vamos atrás. O que é que tem? E aí a luta de o que é que tem de arquivo, quantas vezes eu lhe aperriei, como diz o bom nordestino, eu posso usar, dá certo, existe de fato alguma coisa que comprova isso?
Então, o que é que eu comecei a ver? Eu tinha pacientes que não eram oncológicos, mas que chegavam para mim extremamente inflamados. Como é que eu sabia que eles estavam inflamados? Quando eu analisava padrão de fezes completamente fora, pacientes que traziam já para mim um exame de colesterol extremamente desequilibrados, que tinham pressão arterial, usando aqueles remédios, tanto remédio que você, quando vê a lista, chega, se espanta. E aí, alguns até mostrando que tinha alterações de aftas, de mucosite. E aí, isso tudo, eu comecei a desenhar. Bom, você é o cara inflamado, né? E eu comecei a utilizar o beta-glucana nessas pessoas inflamadas também. E o que é que isso, ao longo do tempo, começou a me provar? Eu não tinha, né, com esse meu paciente, diferente de oncológico, eu não tinha aquela de estar a cada 30 dias pedindo um exame. Não é essa a rotina, não é assim que a gente faz, né? Mas eu tinha um exame inicial que dava para ver que eu tinha um colesterol elevado, o próprio paciente tinha uma pressão arterial acima, a nível de eosinófilo, eu já via que tinha uns desregramentos. Eu sou chata de eosinófilo. Eu gosto de um eosinófilo ali em 2, em 1. Para mim, em 1, eu estou assim, amando. É sinal que o paciente está realmente muito bem desinflamado. E aí eu tinha um paciente com homocisteína elevada, eu tinha um paciente com a PCR. E eu acho interessante o PCR, Samuel, que às vezes os médicos mandam o paciente para a gente com a PCR 6, 7 e acham que o PCR 6 está lindo, né? Para mim, PCR é menos de 1. É quando eu digo que o cara tá bom, viu? Mas PCR 6 e 5 tem alguma coisa errada em você. Então vamos desinflamar. Mesmo que não tenha dor, não precisa você gritar que tá sentindo dor. Mas tem alguma coisa errada. Então eu comecei a pontuar que eu precisava arrumar isso. A questão dos triglicerídeos, a questão do colesterol. Muitas vezes eu não tinha um fibrinogênio, uma homocisteína em exame. Mas já dava para ter ideia que a pessoa era inflamada, né? Então, eu começava a usar o beta-glucana e aí, com 3 meses, o que é que eu já tinha? Primeiro, eu já tinha uma queda grande na questão da dislipidemia e eu sempre faço um quadro para que o paciente se acompanhe em casa, para ele não ficar, eu dou responsabilidade a ele, sabe, Samuel? Eu digo, ó, você está levando o programa, mas você vai anotar para mim, eu vou precisar ir 2 vezes na semana, você aferir a pressão, mesmo com esses aparelhos de casa, mas a gente vai tendo ideia. De manhã, quando você acorda, de noite, para a gente saber, e aí, a tua pressão está igual quando você chegou aqui? E eu começava a ver nesses relatos que ele já me trazia aí no primeiro retorno, olha, a pressão diminuindo. E aí vamos conversar com o cardiologista, né? Nutricionista tem que viver conversando com o médico, pedindo, dá pra gente mudar um pouquinho essa dose desse remédio, para ver se diminui. É uma loucura, né? É um pede, mas tem que ser esse pede mesmo, pra gente estar. E aí o que é que acontecia? 40 dias eu já conseguia tirar algum medicamento. Eu não, mas no pedido lá com o cardiologista. Né? Ó, vamos ver, eu vou fazer um print para você, como é que tá aqui a questão da pressão arterial. E aí a gente vai repetir esses exames. Então vamos repetir esses exames para ter um pouco de segurança. Então vamos tirando esses medicamentos. E aí, no consultório, eu faço bioimpedância e eu faço medida de todas as circunferências. Então, normalmente, esse paciente extremamente inflamado, principalmente cardio, ele tem edema onde? Em perna, em joelho e em tornozelo. E eu percebia já a diminuição dessas circunferências. Isso para mim é interessante. Entendeu? Então, isso era para mim um ponto prático, porque às vezes tem gente que faz, mas você pede muitos exames para saber que o paciente está desinflamado. Eu digo, olha, quando eu tenho chance eu peço muito, porque é interessante, é a parte de minerais. Mas muitas vezes eu tenho um paciente que eu não tenho chance de pedir muita coisa. Então a gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem. E uma circunferência já me diz que houve uma redução de edema e uma condição de desinflamação. Então é muito fácil a gente entender, né, que o que é que os artigos dizem em relação à beta-glucana? Tem uma relação muito forte do poder dele ser antiagregante, tem uma ação maravilhosa em mucosa, né? Toda vez que eu estou inflamado e eu vou fazer o caminho, eu digo assim mesmo para o paciente, se a gente pudesse entrar aí dentro de você e pudesse andar aí nos seus vasos e imaginando que os seus vasos tivessem parede,
Todas essas paredes estão rachadas, não tem nada lisinho aí dentro de você. Está precisando deixar lisinho. Tu deixar lisinho é desinflamar. Você está inflamado, olha aí esse seu edema, essa sua pressão alta é inflamação. Olha esse colesterol como está alto, o triglicerídeo. Tudo isso significa que lá nos seus vasos tem pontos de inflamação. E a gente precisa arrumar isso. Então, na hora que a gente modula essa função vascular, na hora que a gente melhora essa função plaquetária, indiretamente, a gente está deixando o paciente em que condição? Em melhor condição da imunidade.